Uma família muito simpática. A mulher nos contou que o marido, Gulam Ali, havia encontrado outra forma de fazer a travessia, seguindo uma trilha de cabras que cruzava as montanhas a nordeste do posto da fronteira. Vocês podem vir conosco, disse a mulher. Na noite seguinte, levantamos-nos em meio à escuridão. Fizemos as nossas preces e seguimos Gulam, Ali e sua família. Após vários quilômetros, o caminho começou a ficar íngreme. Minha mãe asmática passou a ter dificuldades para respirar. Por causa dela, tivemos de parar várias vezes, de modo que nossa jornada levou muitas horas. Quanto a mim, quando me lembro, não sei o que pensar. Como foi que escalei as montanhas com tanta facilidade? Gulam Ali era um homem bom. Assim que chegamos ao pé do morro, ele nos disse que estávamos oficialmente no Paquistão. Começamos a rir. Não conseguíamos parar. Uma alegria imensa encheu nosso coração. Nada sabíamos do futuro, mas por um instante sentimos o gosto da felicidade. Campo de refugiados. Encontramos o caminho até Quetta e ficamos com a família da prima de minha mãe durante um ano. A casa deles era minúscula, mas tinha telefone, sabíamos o endereço de Golan Ali. E lhes escrevemos, informando o nosso número. Assim, caso seu caminho cruzasse com o de meus irmãos, ele poderia lhes dizer onde nos encontrar. Mas nunca recebemos um telefonema. Depois de mais ou menos um ano, nossa condição de moradia tornou-se intolerável por causa da superlotação. Acabamos nos pondo aos cuidados da ONU, que gerenciava um campo de refugiados, um imenso aglomerado de barracas, bem na saída de Quetta. Minha mãe e eu conseguimos uma barraca só para nós. Quando o inverno chegou, a temperatura caiu e o vento ficou mais forte. Sentada na barraca, envolta numa manta fina, vi minha mãe perder peso e cor. Sua tosse piorou. Peguei algumas roupas para costurar, mas o dinheiro que ganhava ia todo para as contas do hospital, quando minha mãe tinha crises de asma. De certa forma, conseguimos sobreviver naquela barraca durante um ano. Mas sempre que mais o inverno estava prestes a começar, o estado geral de minha mãe piorava. Então me dei conta de que se não voltássemos para a cidade na primavera, ela estaria morta. Fui até a cidade à procura de um lugar para morarmos. Obviamente, eu não tinha a menor perspectiva de arranjar um emprego. Ninguém inquieta ia empregar uma menina afegã de 12 anos e com apenas uma perna. Acabei, no entanto, encontrando uma família que nos daria casa e comida de graça em troca de trabalho. No inverno de 2000, minha mãe e eu deixamos o campo de refugiados da ONU e nos mudamos para um quartinho minúsculo pouco maior do que um closet. A verdade é que nos tornamos escravas. O mundo todo parecia pesar sobre os meus ombros. Passei a sentir raiva de Deus. Então, certa noite, depois que o restante da família tinha ido dormir, fui até o quintal. Olhei para cima, para o céu estrelado, aquele mesmo céu que eu fitara com tanta perplexidade quando estava na segunda série. E então, de alguma forma, aquela antiga sensação de deslumbramento tomou conta de mim outra vez. Falei diretamente com Deus, direto do meu coração. Ó meu Deus, ó meu querido Deus, me tire dessa situação. Eu me entrego ao Senhor. Chega de resistir, por favor, Deus, me ajude. Eu não aguento mais carregar este peso. Não muito tempo depois, soube que 1000 refugiados afegãos seriam resgatados do Paquistão. Isto vem de Deus, disse a mim mesma. Minha mãe e eu faremos parte dessas 1000 pessoas. Página 148. A fé testada. Uma organização cristã particular chamada World Hellier estava patrocinando o resgate. Fomos a um complexo nos arredores da cidade, juntando-nos a uma multidão de mulheres e crianças para nos candidatar, mas não era como na fronteira. Podia-se ver que a cada vez que o portão se abria, 2 ou 3 pessoas entravam.
Lentamente, muito lentamente, preenchiam as fichas. No terceiro dia, havíamos chegado bem adiante na fila quando um homem paquistanês anunciou: Hoje vamos atender primeiro os feridos e as pessoas portadoras de deficiência. Seu olhar recaiu sobre mim. Você, disse. Vem até a frente, menina. A multidão teve de se afastar para deixar que minha mãe e eu passássemos. Ele perguntou: Qual é a sua história? E eu lhe contei que havia pisado numa mina terrestre quando era pequena. Minha mãe nada disse, ofegando como um peixe fora da água, mal conseguindo manter-se de pé. Muito bem, disse o homem, vocês duas podem entrar. Lá dentro do pátio havia um homem sentado a uma escrivaninha. Ele mandou que nos aproximássemos. Perguntou de onde éramos, quando éramos em nossa família, quantos éramos em nossa família e quem eram os outros. Minha mãe começou a chorar. Contei ao homem que éramos só nós duas, que havíamos perdido todos os demais. Ele me entregou uma tirinha de papel com algo escrito, irmã querida. Disse: Precisam ir a este endereço em Quetta para uma entrevista. Como eu não sabia ler, tive de lhe pedir que lesse para mim o endereço e me dissesse a que horas seria a entrevista. Decorei a informação. Aquilo foi o início de um processo muito longo, extenuante, causador de grande ansiedade e que por fim culminou com a nossa viagem para Islamabad, até a embaixada americana, onde nos vimos num escritório de deslumbrante grandeza. Fomos parar diante de uma senhora de cabelos brancos, sentada por trás de uma mesa imensa e reluzente. Meus parabéns, disse ela. Vocês irão para os Estados Unidos. Agora voltem para casa inquieta e aguardem. Entraremos em contato. Uma mulher paquistanesa traduziu tudo isso para nós e anotou o número de telefone da prima de mamãe, para nos contatar quando chegasse a hora. Quase sem conseguirmos crer na nossa boa sorte, voltamos para Quetta. Isso aconteceu em agosto de 2001. Esperanças frustradas. Várias semanas depois, acordamos com a notícia do 11 de setembro. Demos um telefonema desesperado para a agência inquieta. Eles disseram que todos os voos para os Estados Unidos tinham sido cancelados e que o programa para receberem refugiados afegãos estava suspenso. Osama Bin Laden tinha transformado a palavra afegão em lama. Na semana seguinte, a embaixada nos telefonou. No momento, ninguém vai para os Estados Unidos. Entraremos em contato se algo mudar. Naquelas poucas semanas que precederam o 11 de setembro, nossa vida havia florescido com tanta alegria, tanta esperança. Depois do telefonema da embaixada, a tristeza se abateu sobre nós. Nada parecia ter importância. E apesar de tudo, no fundo, eu ainda me apegava àquela sementinha de esperança. Deus era capaz de fazer qualquer coisa. 6 meses se passaram arrastados. No sétimo, recebemos outra mensagem da embaixada. O programa havia sido retomado. Íamos voar de Quetta a Islamabad já na semana seguinte. De lá, iríamos para os Estados Unidos. Hoje, minha mãe e eu vivemos em Chicago, num apartamento confortável. Mamãe fez amizade com outras mulheres afegãs do bairro. Nos dias mais quentes, caminham até o parque juntas, sentam-se na grama, batem papo e tomam chá. E celebramos feriados religiosos juntos. Minha mãe até começou a frequentar um curso de inglês 3 vezes por semana. Como uma plantinha que recebeu água, seu corpo começou a se aprumar. Eu a vejo sentada, calmamente, respirando com facilidade. E quanto a mim, aprendi a dirigir. Faço faculdade, mas ainda não decidi em que vou me formar. Talvez queira trabalhar com computadores ou entrar para o mundo dos negócios. Quem sabe eu possa projetar próteses. A minha me proporcionou uma vida nova e eu gostaria de dar uma vida nova a alguém. Este foi o final da revistinha, tá, gente? De dezembro de 2007, das seleções. Pessoas reais, milagres reais. 5 histórias inspiradoras.
Eu espero que vocês tenham gostado da historinha, tá? Eu gostei, escolhi essas histórias a dedos para contar, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e o seu comentário, tá? Só para ajudar o canal. Fiquem com Deus, até a próxima leitura e beijos.